Olá, família Shalom, boa tarde. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Eduardo da Shalom Videira, em Santa Catarina, e é uma alegria estarmos juntos nesse propósito de jejum, em busca de uma nova estação. Nessa tarde eu quero dividir uma palavra com vocês, baseada no nosso tema dessa segunda semana, intimidade. E a palavra que eu quero dividir com vocês é: beba na fonte da água da vida. E eu quero ler um texto que encontra-se em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13, que nos diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. Sabe, querido, a fonte da água da vida, ela nos fala do próprio Deus, daquilo que o Senhor provisiona para a nossa vida, daquilo que nós recebemos num relacionamento íntimo com Deus. Mas infelizmente existem algumas pessoas que decidem cavar as suas cisternas, fontes paralelas, lugar de armazenamento para não necessitar buscar água na fonte da vida que é o nosso próprio Deus. E eu quero dizer com esta palavra, querido, decida beber água na fonte e não estocar água em cisternas e buscar naquilo que não é a fonte, o próprio Deus. Intimidade nos fala de uma vida de relacionamento. Intimidade nos fala de uma vida de diálogo com Deus. Intimidade nos fala de uma vida de pessoas que estão juntos com o Senhor todos os dias. E o desejo de Deus é que eu e você possamos estar, possamos buscar, possamos beber na fonte da água da vida, que é o próprio Jesus, todos os dias. Talvez venha uma pergunta agora ao seu coração: quem deve beber nessa fonte da água da vida? E eu quero trazer alguns exemplos para você nessa tarde. A Bíblia nos mostra em Êxodo capítulo 2, Moisés fugindo do Egito, e ele vai para a terra de Midian, e ali ele se assenta diante de um poço, ou seja, uma fonte de água. Sabe, pessoas que estão fugindo, pessoas que deixaram relacionamento, pessoas que tomaram decisões erradas, precisam buscar beber água na fonte. A palavra nos mostra que Israel, depois de sair do Egito, eles estavam caminhando pelo deserto em busca da terra prometida, e naquele ambiente de escassez, de calor, eles precisavam beber água na fonte, ao ponto de o Senhor fazer brotar água da rocha para saciar a sede deles. Então nós que saímos do Egito, nós que estamos em busca da terra prometida, nós precisamos que o Senhor nos dê de beber, nós precisamos beber nessa fonte de água maravilhosa. A palavra nos mostra em Gênesis capítulo 16, no versículo 6, que Agar havia sido maltratada por Sarai, sua senhora, e então ela foge para uma fonte. Sabe, se você foi maltratado nesses dias, se você está com o coração ferido, se você se sente mal, açoitado por alguém, por alguma palavra, você precisa beber água na fonte. João capítulo 4 nos mostra uma samaritana, alguém que estava cansada de relacionamentos frustrados, indo buscar água numa fonte, a fonte que o seu pai Jacó havia cavado. Sabe, Sansão, Juízes 15, no versículo 16, ele faz uma declaração dizendo: Senhor, eu vou morrer. Ele havia batalhado, ele havia lutado com uma queixada e vencido 1000 homens, e agora ele estava cansado, com sede. Então essa fonte é para aquele que está lutando, aquele que está trabalhando no ministério, aquele que está cansado de alguns fardos desses dias. A fonte são para as pessoas
que estão cansadas de festas. A Bíblia diz que Jesus, no último dia da festa, se colocou em pé e Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Talvez alguém que está me ouvindo está cansado de festas, festas que não agregam nada à sua vida, que não trazem paz ao seu coração. Talvez alguns cansados de festas religiosas. Você precisa beber água da fonte, querido. E eu quero te incentivar realmente a beber água dessa fonte, porque aquele que vai buscar água na fonte encontrará resultado. A palavra nos mostra que quando Moisés estava ali naquela fonte, as filhas de Jetro vêm para tirar água. E a partir daquele momento, um relacionamento é gerado. Moisés, mais uma vez, traz a sua essência diante daquela fonte, defende aquelas mulheres, serve a elas, serve os animais delas. E eu quero dizer para você, querido, a sua essência vai aparecer diante dessa fonte. Aquelas mulheres, elas voltam para casa. O seu pai Jetro pergunta a elas: por que é que vocês vieram tão rápidos? E elas então dizem: um egípcio nos ajudou. Diante da fonte, aquilo que você é na sua essência vai aparecer. Aquilo que você é será demonstrado, reconhecido, não vai ter como esconder. Se a sua característica for uma característica como a de Moisés, naquele contexto que era uma característica de egípcio. Mas acima de tudo, se você for para a fonte, novos relacionamentos vão ser gerados. Você será lembrado. Jetro disse então: tragam esse homem para jantar. Não só para jantar, Moisés foi convidado para morar naquela casa. Moisés foi convidado para receber uma das filhas dele como esposa. E Moisés então gera filhos. Se você for para a fonte, você vai ter novos relacionamentos, você vai ter um lugar de segurança, você vai ter provisão, não vai lhe faltar nada. O Senhor vai lhe dar uma família e o Senhor vai lhe dar filhos. O Senhor vai fazer com que você gere filhos nesta fonte. A palavra nos mostra que enquanto Agar estava naquela fonte, um anjo do Senhor aparece a ela. Sabe, se você está na fonte, querido, o sobrenatural vai vir até você. O reino de Deus, o céu virá até você e coisas maravilhosas acontecerão. E o anjo pergunta de onde você está vindo, para onde você vai. O Senhor vai querer ouvir você nessa fonte. E ela disse: eu estou fugindo da minha senhora. Sabe, é na fonte, querido, que você deve abrir o seu coração. Você deve dizer a verdade ao Senhor. E o anjo diz para ela: você será mãe, você terá muitos filhos, uma geração grande virá de você. Isso é uma promessa. E o anjo diz: você, Agar, está grávida e você dará o nome a esse filho de Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Sabe, se você for para a fonte, o Senhor vai fazer promessas a você. O Senhor vai dar um nome para aquilo que Ele está gerando. O Senhor vai fazer você gerar coisas lindas e com um propósito, para a glória do nome dEle. Sabe, aquela samaritana na fonte, ela encontra Jesus. Na fonte você vai encontrar Jesus, você vai dialogar com Jesus, e os seus paradigmas serão deixados de lado. Ela disse: como sendo você judeu, conversa comigo que sou samaritana? Sabe, querido, é na fonte que a nossa religiosidade, os nossos paradigmas, os nossos dogmas são deixados de lado. Os nossos costumes diante do Senhor serão deixados de lado. E é nessa fonte que o Senhor vai nos dar a oportunidade de nos arrependermos. Então o Senhor Jesus diz a ela: vá chamar o seu marido. O Senhor estava dando a ela a oportunidade de se arrepender. E ela disse, se arrependendo, confessando, ela disse: eu não tenho marido. Sabe, é na fonte também que o Senhor vai nos confrontar. E o Senhor disse para ela: você já teve 5,
5, e nem aquele que você tem agora é seu. O Senhor vai nos confrontar na fonte, vai nos mostrar aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que nós precisamos acertar e deixar de lado. Na fonte, o Senhor vai nos mostrar que Ele é maior do que os nossos pais, maior do que aquilo que os nossos pais nos deixou. Ela disse: você por acaso é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu esse poço? Sabe, Jesus é muito maior. A fonte da vida, da água da vida é muito maior do que qualquer provisão dos seus pais, do que qualquer herança. E eu quero dizer para você, beba na fonte, se arrependa na fonte, seja confrontado na fonte, mas quando você sair dessa fonte, a Bíblia diz que ela deixa um cântaro, uma cisterna pequenininha, um lugar de provisão que vai acabar uma hora. E ela então volta para o seu povoado, e ela diz: eu encontrei a fonte, eu deixei de lado a minha cisterna pequena, eu deixei de lado porque agora eu encontrei a fonte da água da vida. Glória a Deus. Sabe, Sansão, achando que ia morrer, o Senhor faz jorrar aquela fonte para ele, e então Sansão, a Bíblia diz que ele recobrou o seu ânimo. Sansão teve as suas forças revigoradas, e é isso que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Nós que estamos no ministério, nós que estamos trabalhando, nós que estamos militando a causa do nosso Senhor. E eu quero concluir esta palavra dizendo a você, ou te lembrando, que nós, seres humanos, nós somos constituídos de aproximadamente 70% de água. E nós, naturalmente, querido, nós não conseguimos ficar muitos dias sem beber água. Quantos dias que você, querido, vai conseguir ficar longe da fonte da água da vida? Sabe, naturalmente nós precisamos todos os dias beber ao menos 2 litros de água. E eu quero perguntar para você, quantos litros, o quanto você tem tomado nessa água da fonte todos os dias? Eu quero terminar citando aquilo que Jesus disse em João, no capítulo 7, no versículo 37, quando ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O Senhor Jesus disse em João, no capítulo 4, no versículo 14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Eu quero orar junto contigo. Feche teus olhos. Pai, diante dessa palavra, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, todos os dias sacia nossa sede, que todos os dias, Senhor, nós possamos, ó Deus, buscar, ó Deus, água na fonte da vida, buscar beber desse Jesus maravilhoso todos os dias. E quando nós buscarmos na fonte, Senhor, muda a nossa vida, restaura coisas na nossa vida como o Senhor restaurou na vida de Moisés. Muda a nossa história como o Senhor mudou, ó Deus, a história de Agar. Ó Deus, trazendo promessas, ó Deus, nos fazendo entender aquilo que estamos gerando, o nome que o Senhor tem para isso e para onde nós estamos indo. Nos dá direção. Senhor, nós oramos para que o Senhor faça conosco na fonte aquilo que o Senhor fez com aquela samaritana, nos dando água da fonte. Ó Deus, mudando, Senhor, o nosso contexto de relacionamento e nos confrontando nos nossos pecados. Ó Deus, nos dando a oportunidade de se arrepender. Mas acima de tudo, Senhor, nós oramos agora para que o Senhor nos dê força como o Senhor deu força a Sansão, e que nós possamos, ó Deus, continuar caminhando na nossa jornada, fazendo grandes coisas, ó Deus, tendo a nossa sede saciada e tendo dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem tem sede, venha e beba desta água. Um grande abraço, que essa palavra fique gravada em seu coração. Vamos continuar juntos nesse propósito. Shalom. Deus te abençoe, querido, em nome do nosso Senhor Jesus. Um grande abraço.
Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.